Então, queridos alunos, estou aqui para falar um pouco sobre o Estado soberano, segundo Hobbes. Primeiramente, meu nome sou o professor Wellington Dutra e vou trazer aqui um pouco, falar aqui um pouco para vocês o que é o Estado soberano segundo Hobbes, a sua origem. A maioria dos autores, para eles, o Estado nem sempre existiu. Então, por que que o Estado nem sempre existiu? Porque muitas sociedades do passado organizavam-se e adequavam-se conforme elas mesmas queriam, ou seja, sem a instituição do Estado. Por que que ele diz isso? Porque eles caminhavam conforme sua vontade, conforme os seus poderes, seu direito, o que queriam. Era isso, era dessa forma que eles caminhavam. Nessas sociedades, as funções políticas não estavam de forma alguma definida e formalizada em instância de poderes, ou seja, eles caminhavam sem poder político, eles caminhavam sem ter liderança, cada qual fazia a sua vontade, caminhava por si só. Então, as sociedades com as divisões sociais do trabalho, sendo elas as funções políticas, administrativas e militares, que são assumidas por um grupo específico, por um grupo que era colocado ali para dar orientação sobre essa função, sobre o poder, ter o poder na mão. Um grupo indicado, né? Esse grupo era outros que indicavam, vamos colocar esse aqui, para ter o controle sobre a sociedade, para ter o controle sobre as pessoas. Dessa forma, o poder do governo foi surgindo, que é esse grupo que detém o poder de impor normas à vida coletiva. Com isso, foi se desenvolvendo o Estado, foi dessa forma que o Estado foi desenvolvendo o poder de um sobre todos. E vale ressaltar que eles tinham sua liberdade. Então, o homem ele deixou de viver a sua liberdade, de viver o seu ali somente, vamos supor, em família, para viver em união com toda a sociedade, para ter uma junção, para vamos viver desse jeito aqui, vamos deixar de viver dessa forma para viver conforme o que aquele que manda está pedindo. É, eles viviam em constantes brigas e isso não era bom para que existisse esse conflito. Então, qual é a função do Estado? A função do Estado para Hobbes, duas funções podem ser destacadas sobre estados. Ambas têm suas concepções opostas sobre a função do próprio Estado. Então, quais são elas? Aqui vocês estão vendo que tem a concepção liberal e tem a concepção marxista. A concepção liberal, o que é que vem dizer? É o Estado sendo aquele que está pronto para organizar a sociedade em meio a tantas indiferenças, indiferenças, divisões, individualidades, mais ou menos isso, fazer com que os grupos possam viver em harmonia, ter um amor mais a si mesmo e aos outros, entre os indivíduos que ali vivem, né? Que estão inseridos naquela determinada sociedade, com a preservação do bem comum, do bem para com todos. É uma preservação, vamos fazer isso aqui para a melhoria do nosso convívio, para a melhoria do nosso jeito como vivemos aqui. Já a marxista, ela é o contrário. Ela diz que isso não deve ser desse jeito. O Estado deve estar sempre dominando. Que ela é ao contrário de tudo que a liberal diz, né? Pois o Estado deve ser o dominador. O Estado torna-se a instituição controladora, aquela que está sempre pronta para dominar
as classes, né? Então, o marxista diz, a concepção marxista diz que o poder deve estar o Estado deve estar sempre com o poder na mão. A própria classe dominante é o que diz a concepção marxista. Então, aquele que possui mais força, que tem mais poder, ele tem o direito de dominar, e já o que tem menos possui ele tem a fama, tem como o nome de dominar, o ser dominante, né? Porque se o Estado domina, eu que não sou, que sou menor, eu vou ser o ser dominante. Então, essa é a diferença. O liberal diz que o Estado deve andar sempre em grupos, organizado. Já o marxista diz que o Estado deve impor, deve dizer você vai fazer dessa forma, tem que estar com o direito em mão, né? Então, ter domínio sobre a sociedade. É isso que o marxista, a concepção marxista vem dizer. Vou falar também agora sobre o que é o Estado soberano, né? O que é o Estado soberano? Para Hobbes, o homem é um indivíduo que vive em sociedade. O homem, mesmo vivendo em sociedade, ele não possui um instinto natural. Ele tem algo que é seu. Ele não tem como eu impor, dizer que o homem deve fazer isso, aquilo, outro. Não, o homem tem o seu instinto natural. Ele vive ali. Se ele vê que ele tem direito de brigar, ele vai brigar. Isso é natural do homem. É o instinto de natureza na própria sociedade, né? Da própria sociedade. Então, isso afirma, como o próprio filósofo Aristóteles afirma, que o homem deve viver conforme o seu direito. Então, é isso que ele quer dizer. Para Hobbes, o homem está sempre em atrito. Eu sempre quero dominar o outro, eu quero sempre ter poder sobre o outro. Isso é para Hobbes, ele diz que isso é o correto, é a mesma coisa que diz Aristóteles, eu tenho que ter direito sobre o meu domínio. O homem encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Por que ele diz isso? Porque o homem tem que caminhar conforme se eu vejo que aquele outro tem um poder maior que eu quero alcançar aquele poder, eu quero alcançar também, tem o mesmo direito que ele tem. Então a gente vê que aqui tem dois animais, tem dois rinocerontes em lutas, em guerra. É a mesma coisa do homem. O homem briga pelo seu poder. E aqui do outro lado tem um contrato, né? O homem assinando um contrato. Então eles querem quebrar isso. Eles querem viver em liberdade, ter um controle sobre tudo. Vamos ter uma vida melhor, né? É isso que ele quer dizer. Para o filósofo, onde não existe domínio de um indivíduo sobre o outro, existirá sempre essa competição, sempre, sem fim, uma competição que não vai se acabar nunca, porque até que possa alcançar um ser dominante. Por que ele diz isso? Ele diz porque não tem como. Se não entrar em um acordo, nós não vamos viver sem esse conflito, sem essa briga, sem essa guerra. E o homem ele está pronto para brigar a qualquer momento. Isso é o temperamento natural do homem. O homem não vai deixar de brigar por uma coisa que ele vê que não tem fundamento. Então, como diz aqui, a guerra de todos para com todos. Então, por que ele diz a guerra de todos para com todos? Tem uma frase do que está aqui destacada, está entre parênteses, como diz Hobbes, né? O homem é o lobo do próprio homem. Por que ele diz isso? Porque o homem ele está ali no momento que ele está pronto para brigar, ele tá para matar o seu próximo, o seu semelhante, ele faz como o lobo mesmo, eles brigam, ele está ali em conflito, ele está sempre querendo ser capaz de resolver as coisas em guerra, em briga. Ele faz qualquer coisa para viver o seu habitat natural, ele faz qualquer coisa para ter o poder na mão. Então, como a imagem aqui do lado mostra o Leviatã. O Leviatã, o que é um rei, um monstro com a aparência humana e também com uma coroa de rei, como se ele tivesse o poder. Por que ele fez ele faz ele mostra
Ele faz essa pequena imagem, ele mostra isso aqui para querer dizer que o homem tem que ter, o indivíduo deve ter medo das ordens que tem o Leviatã. O Leviatã traz isso para essa forma de monstro com rosto humano para que tenha para que a sociedade caminhe conforme o que ele manda, o que ele ordena. Então o homem não, os indivíduos não vão ter somente medo do que ele impõe, do que as coisas que ele diz, mas eles vão ter medo também porque é um monstro. Então é isso mais ou menos que ele vem dizer sobre o que ele vem mostrar nessa imagem, no Leviatã. Então, essa é uma das obras de Hobbes que ele traz. Então, aqui tem uma frase, tem uma escrita aqui embaixo, que também é de Hobbes, né? Então, do Leviatã. Então, é isso mais ou menos que ele vem trazer para nós, para apresentar sobre os poderes, sobre o Estado soberano. E ele diz que o Estado soberano é isso. O Estado soberano, ele quer mudar a concepção do homem, quer fazer com que o homem tenha uma vida mais unida, em união dentro da sua própria sociedade, né? Que ele quer fazer com que o homem deixe de ter aquele poder na mão, todos querer brigar por algo, querer ir sempre em luta, estar sempre pronto para a guerra, para um conflito. E não, ele quer que vivam todos na união, tendo uma paz maior.